Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Moura, sou PP checado e PC teórico já checado também com banca da ANAC feita e sou médico também, as coisas bem parecidas, né? Piloto de avião e médico. E o propósito desse vídeo aqui que eu estou colocando no canal hoje é para que vocês consigam ter uma noção de que a banca da ANAC, a prova de navegação do PC, não é, como todo mundo diz, uma prova dificílima, impossível. Ela é, de fato, a que mais reprova as pessoas, os pilotos, e que é a mais responsável por fazer com que você fique de segunda época. Mas isso tudo acontece porque a gente não aprende da maneira correta e da maneira mais didática e direta como resolver uma prova de navegação. Tudo aquilo que a gente aprende em aeroclube, aprende em curso, são coisas necessárias de fato. Porém, você precisa que ter um conhecimento e alguém para te auxiliar na resolução, que muitas vezes isso não acontece. Então, pessoal, o objetivo dessa aula de hoje é aprendermos como resolver uma prova de navegação aérea. Eu tenho um curso que os alunos, quando contratam, eles recebem um acompanhamento de resolução de provas desde o início. A gente passa pelos casos de computador de voo, aprende cada parte daquela folha de planejamento que acompanha a prova para que você monte a sua navegação, interpretação de prova e tudo mais. O que a gente vai fazer aqui hoje é apenas para a gente ter um gostinho e também aprender bastante coisa. Vai ser muito interessante, porque você vai sim aprender bastante coisa aqui. E para quem se interessar, quiser saber mais, resolver algumas outras provas, eu não vou dizer que você vai arrastar para cima, mas aqui na descrição do canal tem o meu e-mail. E quem se interessar por ter essa assessoria, pode entrar em contato, que por lá, pelo e-mail, a gente resolve, né? Então, a prova de navegação aérea da ANAC, do PC, é aquela composta por 20 questões, que a maioria delas é relativa a cálculos, né, que você precisa fazer, e é uma prova um pouquinho chata, que tem a sua sequência, o seu passo a passo, e que às vezes uma questão depende de outra que você já fez anteriormente. E é também composta por algumas questões de interpretação de carta, e essas são mais simples. Então, nessa aula de hoje aqui, a gente vai aprender um pouco mais sobre como fazer os cálculos, tudo bem? Então, vamos lá. Essa prova é uma prova que vai do aeroporto de Palmas, Serra Bravo, Papa Juliette, até Belém, com a alternativa o aeródromo de São Luís, Serra Bravo, Sierra Lima. Então, estarei com vocês nesse vídeo. Flávio Moura Travassos de Medeiros, que sou PP, tenho o PC teórico checado, acertei 19 questões da prova de navegação na época e também sou médico. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira parte, que eu chamo de parte 1 na nossa folha de planejamento que você recebe, é aquela parte em que você vai fazer inicialmente alguns cálculos em relação à subida, em relação à interpretação do seu perfil de saída e tudo mais. Então, vamos começando. Aqui à nossa esquerda, a gente tem todas as informações que eu recortei da prova. Então, você tem, por exemplo, o horário de decolagem, você tem também a elevação do aeródromo, que nesse caso aqui vai estar na carta, que a gente precisa interpretar, vamos ver daqui a pouco. Pista em uso, velocidade indicada de subida, razão de subida, enfim, todas as informações necessárias para que você efetue sua prova. E isso geralmente está presente lá no início da sua prova. É de fácil consulta, então toda vez que você precisar dessas informações, vai ser tranquilo de você buscar. Essas fórmulas aqui à nossa direita já estão aqui, mas no nosso curso a gente explica passo a passo a função, explica também de onde é que essas fórmulas vêm, como ter macete para memorizá-las, enfim, aqui já estão todas prontas. Então, vamos começar, pessoal. A gente tem um voo simulado de Palmas para Belém, e aí a nossa rota vai ser direto Charlie November Alpha, direto Yankee Tango Zulu, e a partir do Yankee Tango Zulu, a gente vai efetuar uma mudança de nível de voo para o 290 e prosseguir pela aerovia Upper Whisky 5 até chegar a Belém. Nossa alternativa vai ser para São Luís, e aqui também está a rota, pela aerovia Upper Whisky 33 no nível de voo 250. Então, pessoal, vamos começar a fazer os cálculos.
A nossa distância vertical a ser subida, ou seja, o quanto em pés que a gente vai precisar subir, é feita pelo simples cálculo do seu nível de voo de cruzeiro, que nesse caso vai ser o nível de voo 330, como tem no enunciado da prova, subtraído da elevação do aeródromo. E aí eu vou te mostrar de onde é que vem esses 774 pés que eu vi aqui. Está simplesmente na sua carta que é fornecida, você consegue ver os 774 aqui na carta. Tudo bem? Tem outras informações que a gente também aprende de maneira mais aprofundada no curso. O que é que temos mais? A gente tem também que calcular nosso tempo estimado de subida. E aí a gente tem a nossa razão de subida, bem destacado aqui, também no enunciado da prova. Simples. A cada minuto eu subo 2.500 pés. Então, para a gente descobrir o nosso tempo de subida, é só fazer uma regra de 3. Se em 1 minuto eu subo 2.500 pés, quantos minutos eu gastarei para subir o que eu tenho que subir? No caso, 32.226 pés. Você vai ter uma calculadora, na verdade, você vai poder levar uma calculadora para a sua prova. Então, pessoal, não vamos inicialmente fazer arredondamentos, ok? Eu gosto sempre de utilizar duas casas decimais. Quando você faz essa conta, você encontra que o seu tempo de subida é de 12,89 minutos. Tudo bem? Vamos a seguir. O que mais, pessoal? A gente tem que calcular também a nossa altitude média de subida, que você deve ter estudado que ela vai ser importante para a gente poder utilizar lá no nosso computador de voo para descobrirmos a nossa velocidade aerodinâmica. E o seu cálculo é simples, como temos a fórmula aqui. A gente vai fazer a elevação mais a altitude de cruzeiro e fazer a divisão por 2. Afinal, a gente tem aqui uma média. Tudo bem? Então vamos lá, simples, 33.000, que é o nível de cruzeiro, mais os 774, dividido por 2, vai dar uma altitude média de subida de 16.887 pés. Para calcular a nossa temperatura de cruzeiro, a gente vai fazer um simples cálculo também, que parte do raciocínio que a cada 1.000 pés de subida, a gente diminui 2 graus Celsius. Então, se eu tenho que subir aqui 32.226 pés, eu, no caso, subirei 32,26 aproximadamente unidades de milhar, né? Então, 32,26 e a cada unidade de milhar muda 2 graus. Então, significa que a nossa temperatura vai variar 64 graus na nossa subida. E se eu já tinha 20 graus, porque está aqui no nosso METAR, 20 graus lá em Palmas, subtraindo o 64,52, a gente chega à nossa temperatura de cruzeiro de menos 44. Tudo bem? Vamos adiante. Nossa temperatura média de subida é semelhante à nossa altitude média de subida. A gente vai pegar a temperatura do aeródromo, somar com a temperatura de cruzeiro e dividir por 2. Afinal, é uma média. Ok? Então vamos lá, pessoal. 20 graus, somando com o menos 44 que a gente encontrou, isso vem daqui, e esse 20 vem do nosso METAR. Soma um com o outro e divide por 2. Você vai encontrar, então, uma temperatura média de subida de menos 12 graus. São essas as informações necessárias inicialmente para que a gente consiga preencher a nossa parte 1. E o que é a parte 1? A parte 1, estou só trazendo para cá, para esse outro slide, as informações que a gente viu no slide anterior. Ok? Para fácil consulta. Parte 1 vai ser essa, que vai significar o nosso perfil de saída. Basicamente, vamos preencher agora. No nosso enunciado da prova, a gente tem o número MAC de 0,8, que está aqui. Vamos a seguir. Temperatura, 20 graus, lá no nosso aeródromo de partida. Vimos também que a elevação era de 774 pés. Razão de subida, pessoal, também tem no enunciado. E aí a gente calculou o nosso tempo estimado de subida, que está aqui, 12,89, ele apareceu aqui.
Vamos para 33 mil pés, que seria, no caso, FL330. Mas pode preencher tanto 330 quanto 33 mil, o que importa é que você entenda. Achamos a temperatura lá em cima, seria de menos 44 graus Celsius. E aí, pessoal, a nossa altitude média de subida, já calculamos, 16.887, e a temperatura média de subida também de menos 12. Agora, a gente precisa saber a nossa velocidade indicada de subida, que está bem explícita lá no enunciado da questão, com o 250 nós, para que, de posse dessas informações, a gente consiga lá no computador de voo achar 329 nós. Tudo bem? Se você tiver alguma dúvida como achar essas informações no computador de voo, fique tranquilo que na nossa assessoria você vai sair master nesses assuntos. Tudo bem? Então, achamos a VA na nossa subida, podemos também achar a velocidade aerodinâmica no nosso nível de cruzeiro, inicialmente, né? O 330. Porque se vocês lembram lá, a gente muda para o nível de voo 290 durante a rota. Então, já que a gente muda para o 290 durante a rota, já vamos preencher nesta linha as informações relativas a esse novo nível de voo. Então, simples, pessoal. A gente vai precisar descer aqui o quê? 4 mil pés. Se a cada 1.000 pés a gente desce 2 graus Celsius, se eu desci 4 mil pés, eu vou precisar o quê? Reduzir 8 graus Celsius. Então, está justificado aqui, de menos 44 para o menos 36. Esquentou 8 graus Celsius. Afinal, você desceu. Quanto mais baixo, mais quente. Quanto mais alto, mais frio. Tudo bem? Então, da mesma forma, a gente calcula a nossa velocidade aerodinâmica de 480 nós. Estamos indo muito bem. Então, pessoal, parte 1 da nossa folha de planejamento já está concluída. Agora o que a gente precisa saber é, toda prova da ANAC vai te perguntar qual que é a autonomia mínima para o seu voo. E, inclusive, obviamente, você vai precisar saber qual o caminho que você vai percorrer durante o seu voo. E para isso, você vai achar nas cartas de rota que são anexadas à sua prova, para que você identifique seu aeródromo de partida, identifique a sua rota, aeródromo de destino e também o aeródromo de alternativa. Então, na carta que era dada nessa prova, eu já destaquei aqui onde está o aeródromo de Palmas. Tudo bem? Sierra Bravo, Papá, Juliette. E aí, como a rota dada é essa daqui, que a gente já viu lá no início, vamos procurar fazer qual que vai ser o caminho percorrido pela aeronave. O perfil de saída que era dado na questão, na prova, no caso, era esse perfil de saída Novoi 1, que eu deitei aqui no slide para que coubesse e ficasse didático, né? O que é que a gente pode observar aqui em algumas coisas? Aqui está Palmas, aqui está o nosso rumo magnético. Todas essas informações de graus nas cartas são relativas ao rumo magnético. Esses numerozinhos aqui pequenos, por exemplo, esse 30 e o 155, são as distâncias em milhas náuticas do trecho que esse segmento compreende. Então, por exemplo, de Novoi até o NDB Carolina, que é o Charlie November Alpha, a gente tem aqui 155 milhas náuticas. Tudo bem? Então, é esse o caminho que a aeronave irá percorrer. Então, vai decolar lá de Palmas e vai seguir este trajeto. Muito bem, identificamos aqui o que é que vai acontecer com a aeronave até chegar ao NDB de Carolina, que é esse primeiro trecho do nosso voo. Então, pessoal, qual vai ser a distância entre a decolagem até esse NDB? Então, é simples, é só somar o 30, que vai até a posição Novoi, e também o 155, que vai de Novoi até Carolina. E aí, quando você faz essa soma, você tem um total de 185 milhas.
O nosso próximo trecho, a partir de Carolina, vai ser até o VUR de Imperatriz, que é o Yankee Tango Zulu. Então, vamos adiante. Aqui está a carta de rota que estava presente lá na nossa prova. Então, vamos tornar as informações um pouco mais visíveis. Então, ali a gente tem, por exemplo, as distâncias. Esse trecho aí aleatório que eu peguei significa 77. E aí, pessoal, para você encontrar distâncias em cartas de rota, o que é ensinado basicamente é você fazer uma projeção para, por exemplo, esses eixos aqui que eu estou desenhando, né, em vermelho. Tem esse aqui, e aí você vai contar esses tracinhos que tem aqui. Esse outro em azul e assim por diante. Eu, particularmente, acho isso um pouco mais complicado. O macete é o seguinte: você vai poder também levar uma régua para a sua prova. Então, eu acho muito mais simples você medir os trechos em centímetros na régua e utilizar a escala da carta de rota para encontrar as distâncias em milhas náuticas. Porque imagine você, por exemplo, pegar esse NDB que está por aqui e querer saber a distância até essa posição exata aqui em amarelo, esse trecho aqui. Eu acho muito mais complicado você fazer a projeção para essas linhas aqui do que você simplesmente pegar a sua régua e medir essa distância em centímetros. Depois faz uma regra de 3 e pronto, achou a sua distância. Então é isso que a gente vai fazer agora nessa nossa prova. Então o procedimento é simples. O que é que você vai ter que fazer? Você vai pegar um segmento conhecido. Então, por exemplo, desenhei aqui esse e ele tem 77 milhas. Você vai pegar a sua régua e vai ver quantos centímetros equivalem a esses 77 centímetros. E vai montar a sua própria escala. Então, esse trecho tinha 77 milhas. Quando você vai medir na régua, essa régua aqui, quando você encontrava 11,3 centímetros. E aí, o que é que acontece? No caso dessa distância aqui, ó, se você for ver, vai bater aqui mais ou menos no 11. Então, isso dava 11,3 centímetros, dava 77 milhas. E aí você quer saber quanto 1 centímetro equivale na carta. Porque aí, a cada vez que você medir alguma distância na carta, vamos supor que você achou que isso aqui tem 4 centímetros. É só você saber, ó, se 1 centímetro tem 6,81 milhas náuticas, é só fazer essa multiplicação aqui, 6,81 por 4, e vai saber a distância deste trecho aqui. É muito simples, pessoal. Para cada carta, para cada papel, você precisa fazer só uma vez esse cálculo. Mudou de papel, você precisa repetir o procedimento, porque pode ser que a escala, a impressão da sua prova seja diferente. Então, esse cálculo aqui simples, você só precisa fazer uma vez para cada papel. Então, a gente grava agora que toda vez que eu medir alguma distância, 1 centímetro vai equivaler a 6,81 milhas náuticas. Tudo bem? O que eu quero saber agora? O que eu quero saber agora é qual vai ser o trecho que eu vou percorrer. Tudo bem? Então, o que é que eu tenho aqui, pessoal? Nosso avião está lá em Palmas. Como a gente viu na rota, ele vai sair de Palmas, vai até o NDB de Carolina, né, que está aqui a marcação dele, ele é esse aqui. E aí de Carolina, ele vai seguir para Imperatriz, pessoal, que está aqui, ó, Imperatriz. O VUR de Imperatriz está aqui. Então vamos traçar a rota no nosso mapa. É simples, pegue sua régua e vá unir os dois pontos. Tudo bem? Carolina está aqui, e de Carolina lá para Imperatriz também está ali. O nosso aviãozinho vai fazer este trajeto. Maravilha! Até Carolina a gente sabia quanto já tinha, afinal a gente calculou lá, utilizando o macete lá do perfil de saída. Se eu não me engano, era 155 milhas náuticas. Porém, a gente precisa descobrir agora a distância de Carolina para Imperatriz. E aí você só faz medir, pessoal, é simples. Só meça, coloque a régua, ache quantos centímetros tem e use a escala que você já calculou. Eu encontrei aqui aproximadamente 15,5 centímetros, tudo bem?
Então, só fazer a escala, multiplicar o 15,5 pelo 6,81, que vai dar esse valor aqui de 105,55, que eu agora arredondei para o 106. Tudo bem? Maravilha! Então é isso a conclusão que a gente tem até agora, que de Carolina até Imperatriz, a gente tem 106 milhas e eu vou te ensinar também na nossa assessoria como a gente achar qual seria a direção de voo de Carolina até o VOR de Imperatriz. No caso, o rumo magnético que eu encontrei, e que é o de fato, é esse 0,21, que ele vai ser importante e necessário para a nossa rota. Bem, só que o voo nosso não acaba em Imperatriz, que já nesta outra carta está aqui, né? Como eu falei para vocês, mudou de carta, precisa achar novamente a escala. Então, pessoal, vamos pegar um trecho conhecido. Eu peguei da posição Brock até a posição Lemis, sei que tem 103 milhas náuticas. E aí, mais uma vez, reguinha lá, encontra quantos centímetros tem. No caso, eu achei 12,4. E aí descobre que 1 centímetro equivale neste papel, neste mapa, a 8,3 milhas náuticas. Maravilha. Então, guardemos essa informação para quando ela for necessária. Nosso avião está lá em Imperatriz. O que é que a gente vai fazer agora? Vai para São Luís, que está aqui. Uma coisa que ficou tranquila é o seguinte: o fato de que o nosso voo de Imperatriz para São Luís, ele foi feito completamente em uma aerovia. Não tem nenhum trecho assim direto fora da aerovia. Então, é fácil a gente encontrar a distância de Imperatriz, que está aqui embaixo, e São Luís, que está ali em cima, em verde. Então, a gente já tem o 175 que está aqui, e vai somar com 40 mais 40. E aí a gente descobre que de Imperatriz até Belém, a gente vai percorrer 255 milhas náuticas. Tudo bem? Então, até agora, a gente está em Belém, ok? Então, somando todas as distâncias, a gente tem o seguinte: de Palmas até Carolina, a gente tinha 185 milhas. E de Carolina para Imperatriz, tinha mais 106. Eu dividi nesse trecho, por quê? Porque lembre-se que lá em Imperatriz você tinha uma mudança de nível de voo. E com mudança de nível, muda vento, muda consumo, muda velocidade aerodinâmica. Então sempre é bom você separar os trechos que tenham o mesmo nível de voo. Além disso, somando isso aqui tudo, a gente tem um trecho de Palmas para São Luís de Palmas para Belém de 255 milhas náuticas. Tudo bem? Pessoal, só uma coisinha que eu confundi no slide anterior. A gente está indo para Belém, não é São Luís. Então, no slide anterior, em que eu demonstrei que a gente estava chegando lá em São Luís, na verdade a gente está chegando em Belém. Tudo bem? São Luís é o nosso aeródromo de alternativa que está aqui ao nosso lado. Tudo bem? Vamos seguir adiante. Vamos lá voltar para o slide que a gente estava. Então, a gente chegou a Belém. E para chegar em Belém, a gente percorreu, então, esses 291 milhas em um determinado nível de voo, mais os 255 milhas náuticas, que foi de Imperatriz até Belém. O resultado desta soma, que é para a gente chegar em Belém, vai dar os 546 milhas náuticas. Maravilha? Então é esse o nosso A para B, digamos assim. Nosso aeródromo de partida, que foi Palmas, e o nosso aeródromo de destino, que é Belém. Isso vai dar, então, no caso, 546 milhas náuticas. Maravilha? Então, vamos seguir adiante. Vamos começar a preencher a nossa parte 2. E aí, a nossa folha de planejamento ela é muito intuitiva. Nosso primeiro trecho é o trecho, como eu falei para você, que vai ter o mesmo nível de voo. A gente vai agrupar todos os segmentos por nível de voo. Então, no nível de voo 330 vai ser o trecho de Palmas até Imperatriz, porque de Imperatriz em diante a gente mudava de nível de voo. Então, qual que era a distância? Era 291 milhas.
A gente calculou lá no início, na parte 1, não sei se você lembra, a nossa velocidade aerodinâmica, que era de 472 nós. E aí, pessoal, para calcular o nosso tempo de voo, é simples. Basta que a gente lembre que a unidade de velocidade que geralmente a gente utiliza na aviação é nó. E um nó significa 1 milha náutica por hora. E 1 hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos. De posse dessas informações, é simples. É só fazer a regra de 3. Se eu percorro 472 milhas náuticas em 1 hora, que tem 60 minutos, quantos minutos eu gastarei para percorrer as 291 milhas? A resposta vai ser 37 minutos. Então, o nosso tempo de voo já está aqui. Essa informação veio para cá. Vamos prosseguir. O nosso consumo no nível de voo 330 é de 8.000 libras por hora. E aí, para saber quanto que eu vou gastar teoricamente nesse trecho, é só a gente fazer uma outra regra de 3. Então, lembrando que o consumo é feito em libras por hora, que ele te fornece na questão, e que 1 hora, mais uma vez, tem os 60 minutos. Então, o que nos interessa é saber quanto de combustível eu vou consumir em 37 minutos. Regra de 3 simples, a gente descobre que o consumo é de, só fazer essa soma aqui, a gente descobre que o consumo é de 4.933 libras, aproximadamente, né? Que já está lá. A gente vai fazer essa mesma coisa para o nosso segundo trecho, que vai ser no 290. Pessoal, o procedimento é análogo, tudo bem? A velocidade a gente já tinha, vai fazer a regra de 3 e vai descobrir o nosso tempo de voo até chegar em Belém, utilizando a nossa velocidade aerodinâmica, e a gente descobre que o nosso tempo de voo vai ser de 32 minutos. O consumo mudou, e aí, mais uma vez, a gente faz uma regra de 3 e descobre que o nosso combustível consumido nesse trecho, estimado, obviamente, é de 4.000 libras, que já está lá na tabela também. Tudo bem, pessoal? Esse aqui veio para cá e o 4.000 veio para cá. Está preenchido o nosso A para B. Agora, lembre-se de uma coisa. Os pilotos da ANAC, eles nunca pousam no destino. Sempre em algum ponto da sua rota de A para B, você vai ser instruído a prosseguir para o seu aeródromo de alternativa. E aí, pessoal, se você se lembrar, a nossa rota para o aeródromo de alternativa era no nível de voo 250, utilizando a aerovia Upper Whisky 33. Isso facilitou mais uma vez, porque esse nosso voo vai ser feito sempre sobre a aerovia Upper Whisky 33. Então, mais uma vez, vamos saber, está aqui a nossa rota, né? Vamos saber agora a nossa distância que vai ser percorrida. Então, a gente tem 40, né? Que vai ser de Belém até Janes, a posição Janes, que tem 40 milhas. E aí a gente tem também que de Janes até São Luís são mais 225 milhas náuticas. Somando um com o outro, a gente vê que a distância desse trecho é de 265 milhas náuticas. E aí, algumas considerações. Como a gente mudou de nível de voo, a nossa velocidade aerodinâmica de cruzeiro também vai mudar. E aí é simples. Como a gente estava no nível de voo 290, a gente vai descer para o 250, porque ele nos informou isso. E como mudaremos de nível de voo, a temperatura vai se modificar. E como a nossa velocidade aerodinâmica depende da nossa temperatura, a nossa velocidade aerodinâmica também irá se modificar. Então, quando você vai lá no nosso computador de voo, utilizando a informação que a gente acabou de achar, que no nível de voo 250 a temperatura de cruzeiro é de menos 28 graus Celsius, a gente encontra que a velocidade aerodinâmica nesse trecho vai ser de 488 nós. E aí, mais uma vez, eu tenho a velocidade, eu tenho a distância, então eu tenho como encontrar o nosso tempo de voo. Simples. Regra de 3, simples. E aí a gente encontra, fazendo a regra de 3 de que 488 milhas eu percorro em 60 minutos,
Quanto tempo eu gastarei para percorrer essas 265 milhas náuticas? E aí, a resposta vai ser 32,58 minutos, que a gente vai colocar lá na nossa tabela. A gente precisa lembrar que o consumo também mudou, pessoal. Sempre lembre disso. Mudou o nível de voo, vai mudar vento, vai mudar também a velocidade aerodinâmica, temperatura, consumo. Então você tem que ficar muito atento a essas partes. E o abastecimento para esse trecho é, mais uma vez, outra regra de três, pessoal. A resposta vai ser dada em libras, no caso, 3.801 libras. Muito bem, preenchemos a parte 2. E aí, a gente precisa lembrar que a autonomia, que a prova cobra que você saiba, a fórmula é essa. É A para B, de B para C, mais 45 minutos de voo. Então, se você pegar todas essas informações que a gente achou até agora, somá-las e acrescentar ainda 45, você vai encontrar 146. Pessoal, lembrando que é sempre em minutos, 146 minutos, que facilmente você transforma em horas. 2 horas tem 120 minutos, faltam ainda 26 minutos para chegar aos 146 minutos que você calculou. Tudo bem? Então, pessoal, coincidentemente, nossa primeira questão da prova, e que geralmente é a primeira questão, que é o cálculo da sua autonomia, já bateu. 2 horas e 26 a gente encontrou, a resposta era 2 horas e 27, que está dentro da margem de erro. Veja que as respostas são bem discrepantes, tudo bem? Então, é comum isso acontecer. Já temos uma questão garantida. Maravilha. Então, pessoal, o que é sempre importante é a gente, antes de começar a fazer a parte mais complicada da prova, que eu chamo de parte 3, que você vai fazer fixo por fixo, é você dar uma olhada na prova e ter ideia do que ele pergunta. Então, eu separei aqui, né, você pode ler aí, tudo bem? Isso que a gente sempre faz lá na nossa assessoria. A gente para, dá uma olhada rápida nas perguntas para não precisar fazer cálculos desnecessários ou deixar de fazer cálculos que são necessários. Então, vamos lá. Tudo que a gente vai ver a partir de agora, os cálculos foram tirados da nossa interpretação do que a prova pediu. Então, mais uma vez é isso. A partir de agora, tudo depende do que as questões vão pedir. Maravilha. Então, veja, a gente precisa saber onde é que fica o limite da nossa UTA, porque você viu que lá na nossa primeira pergunta, no caso a segunda da prova, ele perguntava a altitude em que estaríamos no limite da UTA amazônica. Então a gente precisa descobrir onde é isso. E aí, se você for ver na carta, aqui a gente tem a UTA amazônica e do outro lado, pequenininho, a gente tem a UTA de Recife. Maravilha? Então, pessoal, aqui está bem delimitado só para vocês verem realmente o limite. Bem, a nossa aeronave vai fazer este trajeto que foi desenhado pela seta. Então, agora a gente consegue identificar aonde que a nossa aeronave estará passando quando sair da UTA, que vai ser exatamente esse ponto aqui que está sendo desenhado em verde. Então, a gente precisa descobrir qual que vai ser a altitude que a aeronave estará passando exatamente nesse pontinho verde que está aí desenhado para vocês. Que eu acabei de colocar um triângulozinho para facilitar. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. A gente nota que coincide com Novoi, que é o 30 milhas. Por quê? Porque eu coloquei a régua, vi que essa distância de Carolina até esse triângulozinho aqui era de 30 milhas. E a gente viu lá no nosso perfil de saída que o primeiro trecho tinha exatamente 30 milhas. Então, você estará em Novoi. Novoi coincide com o limite da nossa UTA. Então, basta que a gente calcule a altitude que estaremos passando lá na posição Novoi. Então, vamos começar. Mãos à obra, é esse o nosso perfil de saída. Qual é a interpretação? A gente vai percorrer 30 milhas, certo? No rumo magnético 037, que está aqui, né? Está aqui também.
E a gente vai estar naturalmente subindo. A gente acabou de decolar de Palmas, então a gente vai estar subindo. Isso vai ser interessante para que a gente consiga detectar qual que vai ser a altitude que a gente estará passando nesta posição aqui, que é Novoi. Então, a gente precisa saber qual que é a altitude nessa posição de Novoi. Tudo bem? Então este vai ser o nosso primeiro trecho. Tudo bem? Essa aqui é uma foto da nossa parte 3 que a gente vai preencher fixo por fixo. Então, o primeiro trecho é até Novói, que tem 30 milhas de distância. O vento, na subida, é o 240 graus com 25 nós, que acabou de chegar lá. Tudo que a gente interpreta na carta é em relação ao norte magnético. E o grau que está lá é o rumo, não é a proa. É o rumo magnético, que no caso é o 037. Pessoal, se você olhar a carta, você vai descobrir que a declinação magnética é de 20 graus oeste. Se você tiver alguma dúvida, essa dúvida também é facilmente sanada nas nossas aulas introdutórias que temos lá na nossa assessoria. E também para transformar de magnético para verdadeiro, de verdadeiro para magnético, de magnético para bússola, no caso, por exemplo, de proa magnética para uma proa bússola. O que é que eu tenho que fazer? Né? Isso aí a gente vê lá também. Então, sabendo que o nosso desvio de bússola é de 4 graus eco e a nossa velocidade aerodinâmica a gente encontrou pelo computador de voo que era de 329 nós na nossa subida. Então, sabendo que o consumo também é de 10 mil libras por hora. Como transformar de rumo magnético para rumo verdadeiro? Simples. O nosso rumo verdadeiro vai ser utilizando a declinação magnética. Então, a gente subtrai o 37 do 20 e encontra que o verdadeiro é 17 graus. Isso vai ser importante porque todas as informações que a gente vai trabalhar no nosso computador de voo precisam estar concordando. Você não pode, por exemplo, usar um rumo magnético com o vento que ele te fornece. Por quê? Porque o vento que é fornecido na carta, ele é em relação ao norte verdadeiro. Então você tem que trabalhar com tudo verdadeiro, tudo bem? Por isso que você transforma. E aí, pessoal, até agora a gente vai estar assim, fazendo lá no nosso computador de voo, você vai encontrar que o ângulo de correção de deriva para esta situação de vento 240 graus com 25 nós, com o rumo verdadeiro de 0,17 e com velocidade aerodinâmica de 320 nós, o ângulo de correção de deriva foi de menos 3. E aí a gente consegue encontrar também, fazendo o mesmo caso lá no nosso computador de voo, a velocidade de solo, que é aquela velocidade que leva em consideração o vento. Em outras palavras, é a velocidade aerodinâmica recebendo o efeito do vento. Nesse caso, como a velocidade de solo foi maior do que a aerodinâmica, significa que ele está levando alguma componente de vento de cauda. Na nossa assessoria, pessoal, tem vídeo passo a passo, bem didático, explicando como a gente chegar nesse menos 3 e como a gente chegar nessa velocidade de solo. Tudo bem? A gente faz junto, tem um vídeo do computador de voo. Não se preocupem. Aqui, para não ficar um vídeo tão longo, a gente já vai colocar as informações. Então, a proa verdadeira, a gente pegou o 17, subtraiu 3, deu 14. E agora, para obter o magnético, a gente vai somar com a declinação magnética, que foi de 20. Então, 34 graus. E aí, para a gente saber quanto tempo gastaremos, quanto tempo a gente vai gastar, ou nós gastaremos, para percorrer essas 30 milhas, é regra de 3. E encontramos 5,18 minutos. E aí, já que a gente decolou às 8 horas, se a gente gastou 5 minutos, a gente vai chegar em Novói às 8h05. Para descobrirmos a altitude, que era o que ele perguntava lá em Novói, é simples, pessoal. A gente vai utilizar a velocidade de subida que ele informou lá no início, que era de 2.500 pés por minuto. Se em um minuto eu subo 2.500 pés, quantos pés eu subirei em 5,18 minutos, que foi o tempo que eu acabei de encontrar? Isso significa que eu subirei 12.950 pés. E aí você pergunta, tá, tudo bem, então eu estarei em Novói passando 12.950 pés. Não, porque você não saiu do zero, você já tinha 774 pés ao seu favor. Então, o que você vai ter, na verdade, a sua altitude ao passar Novói vai ser
13.724 pés. E aí, para a gente completar essa linha, a gente encontra que o consumo de combustível, fazendo regra de 3, foi de 863 libras. Maravilha! Fechamos a nossa primeira linha, o nosso primeiro trecho. Tá tudo bonitinho aqui. Ah, Flávio, mas você não calculou aqui a proa bússola. Mas não foi perguntado em nenhum momento a proa bússola nesse momento. Então não perca tempo calculando proa bússola quando ela não é necessária. Maravilha? E aí, pessoal, respondemos agora a nossa segunda pergunta, que perguntava a altitude no limite da UTE amazônica. A gente calculou 13.724, resposta mais próxima, 13.774. Note que, se a gente não lembrasse de somar a nossa elevação de 774, teria uma resposta muito próxima daquele 12.950 que a gente encontrou. Não caia nessa pegadinha, tudo bem? Então, resposta certa, letra Charlie, 13.774 pés. Bem, a gente acabou de chegar em Novói, mas o que acontece? Após Novói, a gente vai seguir no rumo magnético 037 até Carolina, e esse trecho tem 155 milhas. A gente ainda falta subir até o nosso nível de cruzeiro. A gente estava em 13.000 um pouquinho, falta chegar lá no nosso nível de cruzeiro. E no início da prova a gente tinha calculado que a gente gastaria 12,89 minutos de subida. Só que a gente já subiu 5 minutos e 5,18 minutos. Então, quanto tempo falta para a gente nivelar em cruzeiro? A subtração. E isso vai dar 7,71 minutos. Então, isso significa que o nosso segundo trecho, que vai estar na segunda linha, ele vai ter 7,71, que a gente vai botar aqui, certo? Vai aparecer agora para a gente. Então, vamos lá, pessoal. A gente sabe que o nosso próximo trecho, que vai ser até o ponto de nivelamento, vai ser o mesmo vento, porque a gente ainda está subindo, é o mesmo rumo verdadeiro, é o mesmo rumo magnético, declinação magnética é a mesma. Então, o que é que a gente vai encontrar? Já que é o mesmo vento, já que é a mesma velocidade aerodinâmica, as coisas se repetem, não precisa fazer de novo, tudo bem? Velocidade aerodinâmica e a velocidade de solo são as mesmas. E agora vai entrar essa nossa informação importante, dos 7,71 minutos, tudo bem? Então, que horas a gente vai nivelar? É só somar 8 e 5, né, que a gente estava em Novói, com os 7 minutos e vai descobrir que nivelaremos às 8 e 12. Maravilha. Consumo na subida permanece o mesmo. Qual distância, então, já que eu tenho a velocidade de solo e tenho o tempo, eu tenho como encontrar qual vai ser a distância que eu vou percorrer até o ponto de nivelamento. É a mesma regra de 3, só que aqui a gente não vai encontrar tempo, a gente já tem o tempo. A gente vai encontrar agora distância, né? No caso, o x. E aí a gente encontra a distância facilmente, 44,58 milhas náuticas, que já vai estar aqui. Para completar, o consumo nesse trecho é de 1.285 libras. Tudo bem? Então, pessoal, a que distância de Carolina em milhas náuticas eu vou atingir o ponto de nivelamento? Então, aqui vai uma interpretação. A gente percorreu 44,58 milhas até o ponto de nivelamento, ou seja, lá de Novói até o toque, TC, toque, enfim, como queira dizer, foram 44,58 milhas. Só que a gente já tinha visto na carta que de Novói até Carolina era 155 milhas. E dessas 155 a gente já percorreu 44,58. Então, quanto falta para Carolina? Que é exatamente o que ele pergunta. Simples, só fazer a subtração. 155 menos o 44,58, que essa resposta vai dar 110 e alguns quebrados. E aí, esse 110 está na alternativa Charlie. Tudo bem? Já respondemos 3 perguntas. As próximas perguntas da prova eram essas, a 4 e a 5 que eu selecionei para vocês. Perguntava a proa magnética a ser mantida após o VUR de Carolina e perguntou o estimado de sobrevoo lá no VUR de Imperatriz.
o Yankee, Tango, Zulu. Então, pessoal, vamos trabalhar nesses trechos. Só que, lembre-se que a gente acabou de nivelar. Se a gente acabou de nivelar, a gente tem outra velocidade aerodinâmica, a gente tem um outro consumo e a gente tem outro vento. Então, mais uma vez agora, a gente vai voltar lá para o computador de voo e vai descobrir essas informações. Então, a gente acabou de ver no slide anterior que faltavam 110 milhas até Carolina. O vento agora, no nosso nível de voo de cruzeiro, é o 270 com 45 nós. O rumo magnético é o mesmo. A declinação é a mesma e o rumo verdadeiro também é o mesmo. Mas mudou o vento, mudou a velocidade de solo, então, e mudou o ângulo de correção de deriva. Você vai lá no seu computador de voo e vai encontrar as informações. Tá, tudo bem? Então, fazendo o caso 1 no seu computador de voo, você vai encontrar que o ângulo de correção de deriva é menos 5 e a velocidade de solo é 483. Essas informações vão ser utilizadas para a gente completar o trecho da tabela. O rumo verdadeiro, 17, menos 5 vai dar 12. 37 menos 5 vai dar o 32 que vai aparecer aqui. Mas também, se você quiser fazer o 37 menos 5 que a gente acabou de fazer, se você quiser fazer, no caso, tá aqui o 32 para vocês. Tudo bem? Se você quisesse fazer simplesmente o 37 menos 5, você já fez, mas se você quiser fazer, por exemplo, 12 mais a declinação magnética, que é o 20, você chega nos mesmos 32. Tudo bem? Maravilha. Velocidade de solo, 483. E agora, para completar essas informações, a gente vai apelar para a regra de 3. Tudo bem? Encontramos o tempo, encontramos o estimado de sobrevoo e encontramos o consumo até a posição, desculpa, até o VOR o NDB de Carolina, tudo bem? Não é Denob, é Carolina, tudo bem? Encontramos que até Carolina a gente vai gastar nesse trecho 1.821 milhas. Tudo bem, pessoal? Então, ó, lá de Palmas até Carolina, a gente vai ter consumido o que até agora? O 863, o 1.285 e o 1.821. Maravilha? Perfeito, então. Vamos para Imperatriz. A gente está em Carolina, agora a gente vai para Imperatriz. Tudo bem? Distância a gente calculou lá no início com a régua, você está lembrado? 106 milhas, vento 270 graus, 45 nós de intensidade. Rumo magnético eu descobri usando transferidor, reguinha, tudo mais. Também te ensino isso na nossa assessoria se você tiver dúvida. E aí, pessoal, 21 de rumo magnético, a gente precisa tirar a nossa declinação magnética. Vai virar, no caso, o 001. Aí você pergunta, maravilha então, ó, já estava nivelado desde Carolina, né? Não mudou o nível de voo, não mudou o vento. Então, simplesmente eu vou repetir esse menos 5, eu vou repetir 483. É aí que você erra, tudo bem? Por que você vai errar? Como é que você vai errar se você manteve o mesmo nível de voo? Você vai errar porque você acabou de fazer uma curva, você não está mais no mesmo rumo magnético. Tudo bem? Então a gente precisa voltar lá para o nosso computador magnético, o nosso computador de voo e encontrar essas informações. Tudo bem? Então, no nosso computador de voo, a gente encontra que o ângulo de correção de deriva, por coincidência, se manteve menos 5 e a nossa velocidade de solo se alterou para 471. Tudo bem? E aí, simples, ó, 21, desculpa, de rumo magnético, menos o 5 vai dar o 16. Maravilha. E o tempo? Tempo para chegar lá em Imperatriz, 13,5 minutos. Se a gente estava em Carolina de 8h26, somando 13,5, a gente vai chegar lá em 8h39 da manhã. Com esse consumo de 8.000 libras por hora, a gente vai gastar nesse trecho, depois de fazer mais uma regra de 3, aproximadamente 1.821 libras. Tudo bem? Coloquei 1.800 ali, arredondado. Maravilha. Vamos ver aqui o seguinte. Ele perguntava duas coisas, e aí o nosso último trecho foi esse, de Imperatriz, até Imperatriz. Então, a proa mantida após Carolina até chegar em Imperatriz vai ser o quê?
O mais próximo é o 0,14. Veja que para 14 foram 2 graus, e se fosse para 19 seria 3 graus. Então a resposta mais próxima seria o 14. Tudo bem, pessoal? É normal disso acontecer. Você raramente vai encontrar a resposta batendo exatamente com o que tem na prova. Maravilha? Bem, e a outra pergunta a gente também já responde, porque a gente chegou lá em Imperatriz de 8,39. Se você for olhar aqui, o mais próximo é o 8,41. Lembra que a gente tinha 13,5 aqui, tinha esse vírgula 5. Então, na verdade, não seria até mesmo 8,39 cravado. Seria 8,39 e alguns segundos já perto dos 40 minutos. Então, isso ratifica mais uma vez que a resposta mais adequada é a letra bravo. Tudo bem? Já temos então 5 questões respondidas. Então vamos dar uma olhada na prova e ver quais serão as próximas perguntas. Ele pergunta qual que vai ser o consumo de combustível até o través de Tucuruí, que é esse aqui, Tango e Uniforme Índia. E vai perguntar também que, do fixo Pires, ele resolveu prosseguir direto para a alternativa, iniciando descida para o 250. Veja a importância de a gente dar uma olhada na prova. Porque se a gente fosse fazendo trecho por trecho, a gente iria até Belém. Mas veja que na posição Pires, ele já manda você prosseguir para São Luís. Então, o que é que acontece? A gente não vai gastar linhas naquele trecho a trecho, para ir até Belém. A gente vai prosseguir, no final das contas, até Pires, e de Pires já vai para o nosso aeródromo de alternativa. Então, maravilha. Vamos focar na questão número 6. Então, a gente precisa, pessoal, descobrir onde é que é esse través de Tucuruí. Tudo bem? Lembre-se que em Imperatriz a gente descia para o nível de voo 290. Então a gente vai utilizar essa próxima parte da nossa folha de planejamento para fazer a nossa descida. A gente estava no 330 com menos 44 graus e vai descer para o nível de voo 290. E a gente já viu que a temperatura lá no 290 era de 36 graus negativos. Tudo bem? A gente já tinha calculado essas informações. Vamos só inserir aqui. A nossa razão de descida está lá no nosso enunciado, 2.000 pés por minuto. Velocidade indicada também está no enunciado. O vento na descida é outro. Tome cuidado. 280 graus com 35 nós. E aí, lembre-se que a gente precisa encontrar, para poder calcular a velocidade aerodinâmica, a gente precisa encontrar altitude média e temperatura média. Lá na nossa subida, a gente calculou a altitude média de subida e a temperatura média de subida. Aqui a gente vai descer. Então, o nome passa a ser outro. Passa a ser altitude média de descida e temperatura média de descida. Fazendo as contas, 330 com 290 dividido por 2. Isso vai dar 310. Então, 31.000 pés, apareceu aqui a nossa altitude média de descida. Temperatura média de descida vai ser o quê? Vai ser a média entre menos 44 e o menos 36, que está aqui na fórmula. Tudo bem? A fórmula aqui, na verdade, é a temperatura que a gente estaria aqui no 290. A fórmula, então, vai ser o quê? Você pegar o menos 44, somar com menos 36 e dividir por 2. Tudo bem? Não tem complicação nessa parte também. E agora, pessoal, a gente precisa lembrar qual vai ser o nosso tempo de descida nesse trecho. Então, é simples. Lembra o seguinte, você vai precisar descer 4.000 pés. 4.000 pés. Se eu desço 2.000 pés a cada minuto, que é o que está aqui, eu vou ter que gastar 2 minutos para descer. Então, a gente vai preencher aqui 2 minutos na nossa descida. Tudo bem? Utilizando o computador de voo com essas informações que a gente acabou de descobrir, a gente acha que a nossa velocidade aerodinâmica era daqueles 422. Então, vamos descer. Próximo trecho, no caso, é a descida, que eu apelidei aqui de TD, Top of Descent, até o nosso ponto de descida. Né? Do ponto de descida até o ponto de nivelamento, eu gosto de chamar de TD. A distância, que seria já esse próximo quadrado aqui, esse retângulo, na verdade, a gente ainda não tem como descobrir. Mas você vai ver que a gente vai ter a velocidade de solo, vai ter como encontrá-la,
e vai ter o tempo de descida, que a gente acabou de calcular, que era de 2 minutos. Então vai ser fácil daqui a pouco a gente fazer uma regra de 3 e descobrir a distância. Vamos lá. O vento, já temos o rumo magnético, a gente tinha lá na carta, era 007 com uma declinação magnética de 20 graus oeste. Isso dá um rumo verdadeiro de 347. A velocidade aerodinâmica também era 347. O tempo estimado de voo, a gente acabou de ver que gastava 2 minutos para descer. Então, a gente vai chegar lá de 8h41. Tudo bem? Consumo na descida, 6.000 libras por hora. E aí agora, fazendo no computador de voo, a gente encontra que o ângulo de correção de deriva que vai vir para cá é menos 4 e a velocidade de solo, 407, que vai vir para cá. Beleza? Então a gente encontra aqui, ó, se eu tinha um rumo verdadeiro de 347, para virar proa, a gente usa o ângulo de correção de deriva. 47 menos 4, 43. Proa magnética, a gente soma a declinação magnética aqui. 343 com o 20 vai dar 003. Ou então você pega o magnético e subtrai o ângulo de correção de deriva para ter a proa magnética. Velocidade de solo 407. E aí, pessoal, a gente agora quer achar a distância. Tudo bem que está faltando. A gente quer saber quanto vai percorrer nesse trecho. E aí, regra de 3, a gente encontra 13,5 milhas náuticas, que já apareceu aqui. 13,5 apareceu aqui agora. Maravilha? Vamos adiante. E o quanto que a gente vai consumir de combustível nessa descida? Regra de 3, como a gente tem feito, e encontra 200 libras nessa descida. Pessoal, vamos olhar no mapa o que é que está acontecendo agora. Né? A gente acabou de passar lá em Imperatriz, que está aqui, e a gente vai descer. Veja que Tucuruí está aqui. Tudo bem? Então, a aerovia que a gente vai estar é essa Peruísque 5. Então, veja o seguinte. A Peruísque 5 até Belém, teoricamente, que a gente iria, seria essa. Tudo bem? Só que ele fez a pergunta em relação ao través de Tucuruí. Então, pessoal, vai ser uma coisa simples. A gente vai ter que fazer um ângulo de 90 graus, afinal, través significa 90 graus. Vai traçar um 90 graus em relação ao avião e vai ver quando que esse 90 graus vai coincidir com Tucuruí. Que é isso que a animação agora vai mostrar. Tudo bem? Tracei 90 graus, o avião voou e aí ele ficou 90 graus, ficou perpendicular exatamente aqui nesse ponto. Tudo bem? Então, tirei o avião e coloquei um novo ponto lá. Ok? Então, pessoal, veja o seguinte. A gente estava em Imperatriz e vai até o través de Tucuruí. Só que a gente não pode colocar esse trecho todo aqui em uma coisa só. Por quê? Porque nesse trecho, a gente, quando saiu de Imperatriz, a gente desceu para o novo nível de voo, e aí isso foi uma velocidade. E aí desse ponto de nivelamento até esse través foi com outra velocidade, foi com outro vento. Então, a gente tem que destrinchar esse trecho em 2 segmentos. Então, vamos lá. O que é que a gente precisa saber? O que é que eu quero saber? Eu quero saber a distância desse trecho todo. Então, é fácil. Eu coloquei a régua, medi, já tinha a escala e descobri que esse trecho todo aqui tinha 132 milhas. Porém, 132 milhas é a soma dos 2 trechos que eu te falei, descendo e já nivelado. Só que descendo, a gente já tinha percorrido 13,5 milhas náuticas. Então, do nosso ponto de nivelamento, vamos dizer que, por exemplo, foi aqui, desse ponto de nivelamento em verde até o azulzinho, são 118,5 milhas. Tudo bem? Essa informação vai ser importante para que a gente consiga montar os nossos próximos trechos na tabela. Vamos lá, então. Próximo trecho eu apelidei de 90 graus de Tucuruí, través no caso. A gente acabou de ver que eram 118,5 milhas. O vento mudou, 290 com 40, rumo magnético 007, declinação é a mesma, rumo magnético, desculpa, rumo verdadeiro é o mesmo, 347. Velocidade aerodinâmica, lá no início a gente calculou 480. É só você revisitar lá o que você já tinha calculado e trazer para cá.
4 graus eco desvio de bússola, eu sempre coloco, mas veja que a proa bússola eu nunca calculo, só quando de fato é solicitado. Fiz o caso 1 no computador de voo e encontrei ângulo de correção de deriva de -4, que vai vir para cá, e a velocidade de solo de 457, que vai vir para cá. Tudo bem? -4, e aí a gente encontra a proa verdadeira, proa magnética, como sempre. Tá lá, tudo bonitinho. 457 de velocidade de solo. E agora, com regra de 3, a gente descobre o tempo que a gente vai gastar até chegar lá ao través de Tucuruí. Que no caso, fazendo a regra de 3, deu 15,5 minutos. Bem, que horas chegaremos lá? Só somar mais uma vez. 8h41 com 15 minutos vai dar esse resultado de 8h56. Maravilha. Consumo nesse nível de voo 7.500 libras por hora. Então fica fácil a gente fazer mais outra regra de 3 e encontrar que neste trecho o consumo foi de 1.937,5 libras, que já está lá. Bem, perguntou o consumo, não foi mesmo? Número 6 perguntava qual que era o consumo até o través de Tucuruí. Então, pessoal, é só você somar todos os consumos de cada trecho. Então, desde a decolagem, eu cortei a parte da tabela para caber aqui nesse slide, mas aquele primeiro trecho era esse, e o último trecho que a gente acabou de fazer era esse aqui embaixo. Somando isso tudo, a gente encontra 7.907,16 aproximadamente, que a nossa resposta mais próxima é o 8.100. Maravilha, já temos 6 questões garantidas e pelo menos mais umas 8, pessoal, são de interpretação de carta que são mais simples. Então, se você somar 6 com 8, já vai dar 14, que é o mínimo necessário para a sua aprovação. Tudo bem? Simples, pessoal. Aqui a gente não fez nada de tão difícil assim. Se você tiver dúvidas, meu e-mail está aí na descrição mais uma vez, para que você envie. Meu Instagram também está aí nos slides, é o Flávio Moura, está lá no Instagram. Então, manda mensagem, manda e-mail que a gente conversa e programa a nossa assessoria. Lembrando que na nossa assessoria, a gente vem desde lá de baixo. Eu te ensino a utilizar o computador de voo, eu te ensino a importância de cada parte da folha de planejamento. A gente preenche de modo mais devagar, para que seja mais didático ainda, cada parte daquela, tira todas as dúvidas. E a gente tem na nossa assessoria aproximadamente 4 provas que a gente vai fazer junto nesse esquema. Eu respondo a prova toda por vídeo para você, entendeu? E aí você pode, eu te mando a prova obviamente antes, te mando a prova em PDF, você responde, tenta responder, e aí em seguida a gente envia para você o vídeo, como eu estou fazendo aqui, porém mais mastigado, numa sequência mais didática ainda, daquela prova que você corrigiu para você ver como deve ser resolvida e você vê, porventura, aonde que você errou. Tudo bem? Acontece, às vezes, do gabarito da sua prova estar errado. E realmente, às vezes, acontece da prova da ANAC ter uma questão com gabarito errado. Mas acontece, não vai ser isso que vai ser responsável pela sua desaprovação. Você vai passar e é isso que importa. Passar com 20 seria até ostentação. Você só quer passar, acertando 14, acertando 15. O que importa é passar. Maravilha? Então, número 6, letra Charlie. Do Través do Tucuruí, se você se recorda, a gente vai para Pires. Pires vai ser a nossa próxima posição. Então, tá lá Pires. A gente encontra que desse ponto até Pires, se você fizesse lá na carta, encontrava que distava 44 milhas. O vento é o mesmo, o rumo magnético é o mesmo, portanto, proa verdadeira, rumo verdadeiro, tudo vai ser a mesma coisa, porque você nem mudou velocidade aerodinâmica, não mudou nível de voo e não mudou também de proa. Então não precisa calcular tudo de novo. A gente só faz repetir os valores que estavam acima na tabela. E aí, pessoal, quanto tempo eu vou gastar nesse trecho? Regra de 3, 5,77, tá lá. 8h56, que foi o horário que a gente estava lá no Través de Tucuruí, com mais 5 minutos e uns quebrados. Por causa desses quebradinhos aqui, dessas casas decimais que a gente vai somando antes,
virou 9,2. Você poderia até estar se perguntando, 56 mais 5 dá 1, né? O final 1, seria 9,1. Não. Como você tem calculadora, use calculadora, pessoal. Use calculadora e use os decimais, os centésimos que você encontra, porque às vezes de tanto você somar uma partezinha pequena dessa, você ganha um minuto ou outro. Tudo bem? Por isso virou 9,2. 7.500 é o consumo, maravilha. Bem, pessoal, Pires está ali, ó. Azulzinho está marcado aqui. A gente vai de Pires, vai prosseguir lá para São Luís. E aí, utilizando o seu transferidor, você vai encontrar que o rumo magnético nesta direção é de 109. Tudo bem? Está aqui. Curso e radial falam a respeito de algum VOR. Curso se aproxima, chega nele. Radial se afasta do VOR. Então, um é o recíproco do outro. O curso, ou seja, que é exatamente isso, a gente está se aproximando do VOR de São Luís, o curso vai ser a direção que eu encontrei com o transferidor, que vai ser o 109. Então, neste sentido aqui, a gente tem o curso 109. A radial é justamente o recíproco. Então, se a gente tinha 109, o recíproco vai ser o quê? O 289, que é o contrário. Entendeu? Então, pessoal, curso 109, radial 289. São duas maneiras de você dizer a mesma coisa. Tá certo? E a distância de Pires até São Luís, como é que a gente faz? Coloca a régua nesse trecho, porque a escala você já tinha. E facilmente encontra a distância de 235 milhas. Eu acho muito mais fácil do que você pegar esse trecho todo, fazer uma projeção para essas linhas aqui, contar tracinho por tracinho para você chegar a uma coisa mais aproximada. É bem mais simples e direto assim. Bem, então a gente já responde a número 7, que perguntava qual que seria a radial de São Luís a ser mantida. A gente encontrou que seria a 289. Tudo bem? Resposta da letra, do número 7, letra delta. Vamos descer agora para o nível de voo 250, porque a prova nos dizia isso. Então, mais uma vez, a gente vai repetir aquele procedimento que a gente já fez, tá ok? Então, eu só vou colocar aqui as informações, porque o passo a passo tanto já foi dito anteriormente, como também a gente pode esmiuçar na nossa assessoria, caso você queira. Tudo bom? Tudo bem? Então, vamos só completar aqui. Velocidade indicada de descida era 250, vento na descida mudou também. É o 160 com 40. Altitude média de descida 27.000, temperatura média de descida menos 32. Se a minha razão de descida é 2.000 pés e eu preciso descer de 29.000 para 25.000, eu preciso descer então 4.000 pés. Se eu desço 2.000 pés a cada 1 minuto, eu vou precisar de 2 minutos para descer isso tudo. Tudo bem? Só 2 minutinhos que vai aparecer ali. Então, falta o quê? Falta a gente calcular a velocidade aerodinâmica aqui. Lá no computador de voo, você observa que a velocidade aerodinâmica nesse trecho vai ser de 392 nós. Maravilha! Então, vamos encontrar quando, melhor dizendo, em que ponto nós nivelaremos. Vamos completar as informações que a gente já sabe. A gente viu que o rumo magnético seria 109, desvio de declinação magnética é a mesma de 20, 109 menos 20 é 89. Vamos completando aqui a nossa linha, sem maiores mistérios, e a gente encontra que, fazendo o caso 1 no computador de voo, como a gente já tem feito, o ângulo de correção de deriva aqui deu menos 1, que, pegando o nosso rumo verdadeiro, que é 89, o menos 1 vai dar o 88 que apareceu. E o 88 com a declinação magnética vai dar 108. Maravilha! Velocidade de solo veio para cá mais uma vez. E falta agora a gente encontrar quanto que a gente vai ter percorrido. Regra de 3 mais uma vez. A gente encontra que a distância percorrida descendo do 290 para o 250 é de 14,2 que acabou de aparecer aqui. Bem, pessoal, é o seguinte. A gente tinha encontrado que de Pires até o VOR de São Luís, na régua, tinha 235 milhas. Porém, a gente acabou de gastar 14,2 milhas náuticas descendo. Então, desse ponto que a gente acabou de nivelar até lá em São Luís,
sobraram 220,8 milhas náuticas. Tudo bem? Então, vamos desenhar aqui uma coisinha. Vou desenhar aqui um segmento de reta e mais outro aqui depois. Imagine que aqui no início a gente tem pires, tudo bem? Vou botar o P de pires. Aqui, nesse outro ponto, a gente vai ter o ponto de nivelamento. Vou botar aqui TD. E aqui no finalzinho da seta verde a gente tem de fato São Luís. Vou botar Sierra Lima Índia. A gente tinha visto com a régua que esse trecho todo aqui era 235 milhas. Porém, a gente percorreu agora 14,2 milhas náuticas. Então, o que sobra desse ponto de nivelamento até São Luís seria, no caso, 220 milhas. 221, se você arredondar para cima. Em outras palavras, se você levasse em consideração o VUR de São Luís, estivesse sintonizado lá no seu rádio do avião, no nave 1, por exemplo, que ele vai te informar a distância no DME, quando você chegasse aqui, ele marcaria 221 milhas do DME, do VUR DME de São Luís. Entendeu? Maravilha. Isso aí a gente explica lá na assessoria também. Mais uma pergunta. Vamos lá. Qual que é a pergunta? A pergunta é: a distância de São Luís ao atingir o nível de voo 250 e a hora desse nivelamento serão, respectivamente, e aí veja, 221 milhas, a gente estará lá de São Luís, e a hora 9h04. Aí veja o seguinte: a hora 9h04 a gente já cancela a alternativa Bravo, que está muito distante o horário, e a alternativa Delta, que também está muito distante o horário. Então a gente fica com a alternativa Alfa ou a alternativa Charlie. Aí você veja que a distância, o 221, que a gente arredondou, 221 está mais próximo de 223, que é a letra Alfa, do que do 217, que é a letra Charlie. Entendeu? Por isso, a resposta desta questão é a letra alfa. Pronto, o que eu desenhei está esquematizado aí. Esquematizei mais uma vez, por quê? Porque a próxima pergunta, que é o número 10, é o seguinte: às 9 horas e 25 minutos Zulu, se observa que ele está sobre a rota, maravilha, não teve nenhum desvio, ele não saiu da rota por causa da influência do vento, e ele está com a indicação de 75 milhas náuticas do VUR de São Luís. O que ele pergunta é qual vai ser o vento encontrado no 250. Ué, mas aí vocês perguntam, ele já não tinha dado o vento que seria lá no 250? É verdade, ele já tinha dado no início da prova o vento no 250. Então isso significa que o que você fizesse considerando o vento que ele te deu, vai te daria em uma posição diferente dessa que ele acabou de informar. Entendeu? Ou ele chegou muito rápido nesse novo trecho, nesse 75, porque, por exemplo, o componente de cauda aumentou, ou ele chegou mais devagar. Ele, no caso, ele deveria estar mais à frente do que de fato ele está, porque ele recebeu, no caso, um componente de proa. Então, isso significa, pessoal, que a gente vai utilizar agora no computador de voo um novo caso, um novo procedimento, diferente daquele mesmo caso 1 que a gente vinha fazendo durante toda a prova. Então, veja, o que a gente sabe é o seguinte: nesse ponto aqui, nesse triângulo, no caso, a gente está aqui, a gente tem o ponto que a gente acabou de nivelar, certo? A gente estaria aqui. O ponto que ele acabou de informar, a gente mediu com a régua 75 milhas, lá de São Luís, na mesma radial, afinal ele informou que está sobre a rota, e a gente encontrou que é aqui, nesse outro triângulo. Então, pessoal, a gente precisa saber que neste trecho aqui, entre esses dois triângulos, ele percorreu uma distância x em um determinado tempo. Tudo bem? Então, essa distância x aqui a gente consegue facilmente encontrar com a régua. E aí a gente vai ter o tempo, porque a gente sabe que horas ele chegou no ponto de nivelamento. Então, se a gente tem distância e a gente tem tempo, a gente consegue encontrar a velocidade que de fato o avião desenvolveu, porque velocidade, de maneira geral, vai ser uma distância x por um tempo, não é isso? E o x, que é a distância a gente tem, acha com a régua facilmente aqui agora, e o tempo a gente sabe do nosso planejamento. Bem, maravilha. Então, de posse dessas informações, vamos adiante. Tudo bem?
Vamos aqui agora para o nosso próximo trecho. Vamos ver o seguinte. A gente estava com o vento de 310 graus com 35 nós. Não é isso? Que tinha lá no início da nossa prova. E a velocidade aerodinâmica, 488. Se a gente fosse percorrer esse trecho, de acordo com o vento que ele deu lá no início da prova, a gente utilizaria um ângulo de correção de deriva de menos 3 e teria uma velocidade de solo de 514 milhas. Então veja o seguinte, a gente, se estava no rumo magnético 109, neste trecho a gente estaria utilizando uma proa magnética de 106. Por quê? Porque é 109 menos o ângulo de correção de deriva, que daria, no caso, o 106. E a gente estaria desenvolvendo essa velocidade. Só que, tudo bem, você nesse trecho, você até confiou nos seus cálculos, voando, digamos assim. Você estava voando conforme os seus cálculos. Então, você manteve essa proa aqui de 106. Veja o seguinte, que, de fato, com esse 106, você não saiu da rota, porque ele falou que ele estava sobre a rota. Porém, você vai ver que ele estaria em outra posição se você fosse calcular o tempo utilizando essa velocidade de solo. Essa enrolação toda que eu estou fazendo aqui agora é para você entender de onde é que vai vir esse valor aqui, 106. Tudo bem? Então vamos a seguir, vamos adiante. Ah, pessoal, só uma coisinha aqui então que eu esqueci de falar para vocês. Tudo bem? Que a próxima pergunta ia perguntar sobre proa bússola. A proa bússola aqui, no caso, se você for ver, vai ser o 106 menos o 4. Tudo bem? Que a proa magnética 106, desvio da bússola é de 4 eco. Então você teria uma proa da bússola de 102. E aí vem tudo aquilo que a gente já discutiu, né? Vamos colocar mais uma vez aqui no nosso mapa, né? Passo a passo. Porque essa é a parte mais difícil da prova, é você saber calcular isso, né? A questão do vento geralmente é a mais temida pelo pessoal. Então vamos lá. A gente tem aqui 75 milhas, tem um intervalo x, que é o trecho que a gente vai descobrir. Veja o seguinte, que x mais 75 tem que dar 148. Por quê? Porque o trecho todo de Pires até São Luís, ou seja, de Pires até São Luís, tem 235 milhas. Só que a gente acabou de responder há pouco tempo que Pires, aliás, desculpa, que esse ponto de nivelamento distava 221 milhas náuticas lá de São Luís. Então, esse trecho todo aqui, ele tem 223 milhas. Tinha 223 a resposta, estava esquecido aqui, mas a resposta é 223, que a gente acabou de marcar lá. Era 223 milhas náuticas que tinha esse trecho aqui, tudo bem? Então, isso significa que x mais o 75 tem que dar esse 223, beleza? Então, a gente descobre que esse trecho x dá 148 milhas, tudo bem? Você poderia encontrar isso facilmente também medindo, né? Você já tinha marcado esse ponto de 75 milhas e você sabia aonde você tinha nivelado no mapa. Então era só medir com a régua essa distância, como eu tinha comentado anteriormente. É só uma outra maneira de você fazer o mesmo cálculo e obter a mesma informação. Então vamos preencher o nosso próximo trecho, que eu chamei de ponto X. O ponto X é aquele ponto que ele informou que estava lá na questão. Percorri 148 milhas, o vento eu ainda não sei, que seria naturalmente o nosso próximo passo aqui, mas é justamente o que ele nos pergunta. Rumo magnético 109, afinal ele não saiu da rota. Declinação magnética de 20, que daria um rumo verdadeiro de 89. O ângulo de correção de deriva foi menos 3. E de onde é que eu tirei isso? Eu tirei isso porque a gente tinha visto há pouco tempo que ele tinha feito a proa magnética 106. Ele tinha voado de acordo com aqueles cálculos anteriores que ele estava voando na proa magnética 106, tá certo?
essa informação surgiu daquela nossa análise anterior, de como ele estaria voando de acordo com a seu planejamento anterior. Só que o vento nesse trecho ele mudou de maneira inesperada. Tudo bem? Então vamos adiante para o desvio da bússola E4 Eco, velocidade aerodinâmica de 488. O tempo é de 19 minutos, pessoal. Por quê? Porque ele já disse que de 9 horas e 25 minutos Zulu, se eu não me engano, ou era 9h23, ele estaria sobrevoando esse ponto. Então, desse ponto aqui, 9,4, até esse próximo fixo, que era 9,25, daria, no caso, 21 minutos, tá? Tá só um pouquinho diferente aqui, mas deveria ser 21 minutos. Eu corrijo já já mais adiante. Mas é assim que você chegaria a esse valor aqui, que no caso seria 21. Tudo bem? Maravilha. Então, consumo 7.000 libras por hora. E vamos fazer agora o cálculo do tempo. E a gente encontra uma velocidade de solo de aproximadamente 467 nós. Tudo bem? E aí, pessoal, agora a gente vai fazer o caso 3 no nosso computador de voo. A gente só tinha feito até agora o caso 1, que era para encontrar o ângulo de correção de deriva e a nossa velocidade de solo. O caso 3, que ele é utilizado nessa pergunta, você vai dar todas as informações para ele. Você vai dar a VS, que você acabou de achar aqui pelo cálculo. Você vai dar a VA, que você já tinha calculado lá atrás. Você vai dar a sua proa verdadeira e você vai dar o seu rumo verdadeiro. Você, na verdade, não vai dar essas duas informações. Você vai dar já o ângulo de correção de deriva, né? Que a gente já sabe como é que calcula. Assessoria, pessoal, isso aqui é uma coisa que confunde muita gente, né? O que é deriva, o que é ângulo de correção de deriva, como é que mexe no computador de voo. E aí, na assessoria, a gente tem como, através de vídeos também, explicar, mostrar como é que a gente chega a esses resultados. A primeira aula da assessoria é realmente um passo a passo. No vídeo, eu coloco uma animação de como eu fiz no meu computador de voo, de maneira legível, para encontrar todas essas informações. Tranquilo? Não tem maiores mistérios. Se você tiver dúvida, entre em contato comigo. Se essa aula já estiver ajudando a você a gabaritar essa prova, ou simplesmente, e que já é suficiente passar, eu já fico também bastante feliz, porque a gente precisa melhorar sempre o nível de competência, de qualificação dos nossos pilotos, né? Afinal, é uma profissão que demanda muito cuidado e muita precisão. E aí, pessoal, levando todas essas informações para o computador de voo, eu gosto de utilizar um site que eu vou passar para vocês, eu passo também para vocês lá na assessoria esse site, que você pode muito bem comparar o que você achou no seu computador de voo de verdade, para saber se o que você encontrou está certo, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu coloquei todas as informações. Coloquei a proa, coloquei o rumo, coloquei a velocidade aerodinâmica, coloquei a velocidade de solo, e aí ele me diz qual que é a direção e a velocidade do vento. Então, ele me deu 38 graus, 038 no caso, com 33 nós. Quando a gente vai olhar as alternativas, no caso está aqui, né? Quando a gente vai olhar as alternativas, a gente encontra o mais que eu arredondei o 0,38, arredondei para o 0,40, a gente encontra que a alternativa mais próxima é a letra alfa. Pessoal, é o seguinte, essa questão do vento, geralmente quando o aluno, o candidato, na verdade, vê, ele se desespera. Por quê? Porque realmente é a questão mais complexa da sua prova. Mas o que você precisa se lembrar é que essa questão do vento, ela não vai ser o diferencial para você ser aprovado ou não. Então, se você estiver nervoso, se você estiver com pouco tempo, a partir desse ponto, siga para as questões de interpretação de carta. Porque você não vai precisar dessa questão. É só uma questão, geralmente, às vezes, tem uma questão seguinte que vai depender dessa sua resposta, mas aí, no máximo, você vai perder ou vai precisar chutar uma ou duas questões das 20. Então, seja humilde e não precisa gabaritar as 20 questões. Mas, se você quiser acertar, é esse passo a passo e que a gente faz com muita calma e a gente faz junto com muita calma
na nossa assessoria, tudo bem? Então a resposta dessa questão é a letra alfa. Bem, agora a gente precisa também descer. E aqui ao nosso lado está a carta IAC de São Luís, procedimento ILS DME Yankee da pista 06. Tudo bom? Tudo bem? Localizador, VUR, aqui tem uma posição, aqui está a nossa MSA, a gente também aprende a interpretar a carta e tudo mais. O que eu preciso desse slide aqui é que você lembre e você descubra para quanto que a gente vai precisar descer para iniciar o procedimento. Então tá aqui, ó, 2.000. Então a gente vai descer do nosso nível de voo, que é o 250, para o 2.000. Tudo bem? Se você tivesse olhado na prova, a próxima pergunta seria qual que vai ser a razão de descida necessária para que, naquele ponto X que a gente acabou de falar sobre ele, você abandone o 250 e desça, comece sua descida, de modo que você atinja São Luís, que está aqui na nossa direita, aos exatos 2.000 pés. Então, a gente precisa encontrar essa informação, a razão de descida. Mas você vai ver que a gente vai ter a informação de vento, vai ter a informação do tempo estimado de descida, certo? Por quê? Porque eu sei quanto tempo vai faltar até São Luís, entendeu? Então vamos lá. Vento 0,40 com 35, que a gente acabou de encontrar. A gente vai descer para 2.000 pés. Tempo estimado de descida a gente ainda não sabe, mas vai descobrir. E 18 graus, por quê? Porque veja que de 25.000 a gente desceu para 2.000, variou aproximadamente 23.000 pés. E a cada 1.000 pés, a temperatura varia 2 graus. Então, pessoal, a diferença, se você for fazer aquelas contas, vai dar exatamente isso aí. Tudo bem? Maravilha. Altitude média de descida, temperatura média de descida, velocidade aerodinâmica lá no computador de voo de 312. E aí a gente vai para o nosso último trecho dessa nossa prova, que é até chegar em São Luís. Esse trecho, lembrando que a gente vai estar descendo. 75 milhas, né? Lembra lá. 40 com 35 é o nosso vento, rumo magnético é o 109, declinação magnética 20, que vai nos dar um rumo verdadeiro de 89. Complementando aqui, a nossa velocidade aerodinâmica a gente encontrou no computador de voo de 312, 6.000 libras por hora é o nosso consumo. Vamos fazer então o caso 1 para a gente encontrar a velocidade de subida, desculpa, a velocidade de solo e o ângulo de correção de deriva. Mas você já está craque no caso 1 porque você fez ele a prova todinha. Velocidade de solo encontrada, 288 e menos 5 de ângulo de correção de deriva. Já está lá. Então a gente encontra a nossa proa verdadeira e encontra também o rumo. Desculpa, a gente encontra. Exatamente, a gente encontra a proa verdadeira e a proa magnética. Velocidade de solo vem para cá para 288. E aí a gente pergunta qual que é o tempo estimado para eu chegar lá em São Luís. E aí fica fácil, pessoal. Por quê? Porque eu sei a distância, que é o 75, eu sei o 288, que é a nossa velocidade, e a única informação que nos falta é o tempo. Por regra de 3, a gente encontra 15,62, que vai dar 9,40, mais ou menos. Tudo bem? Maravilha! Então, significa que se a gente vai do ponto X até São Luís gastar 15,62 minutos em descida, a gente vai fazer uma regra de 3. Se em 15,62, 65, era 62 aqui, eu vou precisar descer 23.000 pés, quantos pés eu vou descer em um minuto? Porque lembra que a razão de descida vai ser sempre em pés, né, no caso feet do inglês, por minuto. Né? Então é isso, a gente quer saber em um minuto quantos pés eu desço. E aí resolve essa regra de 3 e encontra 1.472 pés por minuto. Tá lá, tudo bem? Então veja, a pergunta 11. Do fixo da pergunta anterior, que era aquele ponto X, ele resolveu iniciar a descida para atingir São Luís na altitude de início do procedimento. E veja que ele pergunta, considerando o vento encontrado, que a gente viu na questão anterior, também atuando na descida, por isso que eu utilizei aquele 0,40 com 35, a razão de descida empregada em pés por minuto será de 1.450, tudo bem? Que era
o nosso cálculo deu 1472, o mais próximo disso é o 1450. Tudo bem, pessoal? Eu espero que esse vídeo de hoje tenha sido já esclarecedor de maneira didática para vocês que estão aí aprendendo a fazer a prova de navegação. A prova ela se continua até a questão 20, né? Mas as próximas, a partir da questão 12 até a 20ª, a gente tem questões de interpretação de carta, que é uma coisa bem mais tranquila do que essa mão na massa desses cálculos que a gente fez aí, entendeu? Além de você conseguir deduzir sozinho a interpretação, porque é uma parte mais fácil, caso você não consiga, não se desespere. É normal, às vezes as pessoas não têm essa intimidade com as cartas. Mas não se preocupe, porque lá na nossa assessoria, nos vídeos que a gente já tem gravado das aulas de resolução de prova, a gente vai da questão 1 até a questão 20. E para quem chegou aqui até agora, a gente tem na nossa primeira aula da assessoria, como eu já falei, desde o básico. Então, eu vou ensinar você a como fazer o caso 1, como fazer o caso 3, como mexer no computador de voo para achar a velocidade aerodinâmica. Enfim, a nossa assessoria, ela funciona num passo a passo. Então, na aula 1, a gente tem as coisas muito, muito mastigadas e eu te mostro essas coisas do computador de voo. E a partir da sua progressão, se você estiver entendendo, se você estiver progredindo, acertando cada vez mais questões, nas aulas seguintes a gente já vai de uma maneira mais direta, menos enfadonha, para que você consiga em menos tempo adquirir o conhecimento. Então, por exemplo, a gente já omite os vídeos de computador de voo para que você consiga assistir a aula em menos tempo. Mas, obviamente, que a gente estará sempre à sua disposição para tirar suas dúvidas. Então, para quem chegou aqui até agora, eu vou passar no link da descrição o link daquele computador de voo online que eu citei durante a nossa aula. Tudo bem? Espero ter sido útil. Um forte abraço para você, boa sorte na sua preparação. E se precisar de alguma coisa, nosso Instagram, meu Instagram está aqui, o @Flávio Moura. E na descrição aqui do nosso vídeo vai ter o meu e-mail para que você entre em contato para a gente combinar a nossa assessoria. Tudo bem? Um abraço e um feliz 2021 para todos vocês.